Continue orando, diz o Espírito da graça, e entrando em mim, e eu darei coisas a você. Isto ficará com que você e seus amados sejam libertos. Isto fará, né, com que você e seus amados sejam libertos. Apenas me libere, diz o Senhor. E logo você verá que quando era novo, quando eu me movo no meu poder, eu posso libertar as pessoas. Exatamente, né? Nós falamos em batismo no Espírito Santo, precisamos falar de Pentecostes, né? Que tinha uma conotação diferente do Antigo Testamento para o Novo Testamento, não é verdade? Pentecostes era, né? Eles saíram, levaram 7 semanas, né? Para chegar no Monte Sinai, para receberem as tábuas. E ele se completou 50 dias, porque penta, né? 50. E no Novo Testamento diz respeito, né, ao recebimento realmente do Espírito Santo. Jesus veio, né, e ficou mais ou menos 40 dias também, com eles indo e vindo. Mais os outros 10 dias que se passaram. E há uma diferença. Lá no Antigo Testamento, em Adão, né, Deus soprou o sopro da vida. E Adão se tornou, né, também morada do Espírito Santo. Só que pelo pecado, ele caiu da graça. E veio Jesus e quando ressuscitou, soprou sobre os apóstolos e disse, receba o Espírito Santo. Adão, ser vivente. Jesus nos tornou seres vivificantes. Há uma diferença. Então vamos lá. As línguas como sinal para o incrédulo. As línguas como sinal para o incrédulo, se acreditava, né, que se acontecia em cultos pentecostais, que a igreja às vezes tinha na época dos dias ultrassantos. Mas reconsiderar essa conclusão é algo muito importante. Por exemplo, alguém traz um visitante para a igreja, ele está sentado simplesmente assistindo ao culto. De repente, a irmã Maria salta e começa a gritar em línguas enquanto sacode a cabeça como a galinha ciscando grãos de milho no chão. O que há de errado com aquela mulher? O visitante pergunta. O Espírito Santo desceu sobre ela, ela só está sendo abençoada. Mais tarde no culto, alguém pergunta ao visitante, você quer ficar cheio com o Espírito Santo? Eu não, diz ele. Eu tenho problema no pescoço, não sei se conseguiria sobreviver ou ser abençoado pelo Espírito Santo. Finalmente, né? Ele diz, entendi que naquela situação as línguas não são um sinal para que o incrédulo seja salvo. Eles são, sim, um sinal que faz com que eles pensem que os cristãos são loucos. Cadê a ordem no culto, como Paulo nos diz, né? Lá em Coríntios. Finalmente entendi que aquela situação, né, era para se considerar os cristãos como loucos. Então ele perguntou a Deus, quando que as línguas são sinal para o incrédulo? Essa resposta veio à medida que eu ganhava experiência no ministério. As línguas são sinal para o incrédulo quando o Espírito Santo transcende seu intelecto. Capacita você a falar, pregar ou ensinar em qualquer língua da face da terra pela qual você não tem conhecimento prévio. Por exemplo, se eu estivesse pregando em um vilarejo indiano e meu tradutor de repente morresse e fosse para o céu com Jesus, eu teria uma escolha de acreditar em um milagre maior ou menor. Eu poderia escolher o milagre maior e agarrá-lo pelo colarinho, colocá-lo de pé e dizer, ninguém sai do culto assim não, volte a viver, você tem um trabalho a fazer. Ou eu poderia pedir aos assistentes, para tirar o intérprete de lá e esperar que o Espírito Santo movesse em mim, capacitando-me a pregar o restante da mensagem no dialeto daquele povo. O último milagre acontece somente com a vontade do Espírito Santo e é um exemplo de línguas como sinal para o incrédulo. Até esta data, esta variedade específica de línguas aconteceu em meu ministério 19 vezes. Por exemplo, eu preguei
em um dialeto indiano, em francês, espanhol, em árabe, em alemão. Em todas as vezes eu não tinha ideia do que eu estava dizendo. Eu já orei pelas crianças da África, né? Não tinha ideia também do que eu estava falando. A primeira vez que isso ocorreu, eu era um convidado de um programa de televisão cristão, lá na Califórnia. Em algum lugar no meio da entrevista, o apresentador me perguntou: irmão, o que mais mudou a sua vida até hoje? Bom, eu tinha acabado de ter uma experiência profunda no meu caminhar com o Senhor, que tinha tornado o amor de Deus muito real em mim. Então respondi: meu amigo, o amor de Deus, isto me transformou. Quando ele fala o amor, né, esse derramamento do Espírito Santo, capaz de nos mostrar, porque o amor, ele não é só, né, dizer sim, te elogiar. Não, o amor, ele é aquele que diz não, é aquele que mostra o pecado, é aquele que exorta, que te traz para a realidade. Temos que ter cuidado, porque amor não é só essa coisa, esse outro lado, né? De repente, antes que eu entendesse o que estava acontecendo, línguas começaram a desenrolar dentro de mim. Eu poderia tê-las parado, mas a unção era tão forte que eu percebi que precisava deixar a língua sobrenatural fluir em mim. Então entrei em pânico pensando: 50% desta emissora é de propriedade de uma empresa secular. Eu nem mesmo sei se é permitido falar em línguas neste programa. Dei uma olhada para o apresentador, ele não agiu como se fosse me interromper. Pensei: está bem assim, porque quando eu terminar de falar as línguas, Deus me dará a interpretação. Mas quando eu acabei de falar, simplesmente fiquei sentado olhando para a câmera. Nenhuma interpretação veio e eu não pude interpretar a mensagem em línguas só porque eu queria. Pensei: o que eu faço? Senhor, não me decepcione agora. Completamos o programa, agindo como se nada tivesse acontecido. Todos ignoravam o incidente. Mas quando saí do set, uma mulher veio correndo em minha direção. Era uma imigrante alemã do velho mundo. Ela disse para mim em um sotaque de alemão truncado: irmão Robertson, há quanto tempo você fala alemão com sotaque do velho mundo? Desculpe-me, senhora, repliquei, mas eu não falo inglês do novo mundo. Então você não sabe o que aconteceu? Ela disse. O que aconteceu? Perguntei. A mulher explicou. De repente você parou de falar inglês e começou a se dirigir à comunidade alemã em perfeito sotaque alemão do velho mundo. Olha que fantástico, que tremendo. Estarrecido disse: não sabia que era aquilo que eu estava fazendo. Uma mulher alemã que mora em Sacramento ligou na nossa linha direta e, como sou a única consultora que fala alemão, falei com ela. Esta mulher estava morrendo de uma doença, já em estado terminal, e você disse a ela em alemão o que fazer. Ela obedeceu e você disse a ela em alemão o que fazer. Ela obedeceu às suas instruções, então caiu debaixo do poder na sala de estar da casa dela. Quando ela se levantou para testificar o milagre que tinha acontecido, você não sabia que isso tinha acontecido, irmão Robertson? Olha só a agir de Deus. Respondi: não, mas se eu for o último a descobrir isso mais uma vez, vou pedir um aumento para Deus. Então, esse fenômeno, ele acontece para o incrédulo. E ele realmente, né? Como que ele fica diante disso? De uma testificação dessa, de um milagre, né? De Deus. Mas, irmãos, que fique claro que essa variedade de línguas, ela só acontece quando há a vontade de Deus. A única variedade de línguas que acontece pela minha vontade é a língua para a edificação própria. Quando eu oro no Espírito, Deus ora em mim. As demais todas, para revelação, para qualquer coisa que seja, só quando Deus determina, tá? Agora a grande pergunta: todos falam línguas? Bom, agora nós entendemos as 4 variedades, né? Que eu venho falando. Vamos recordar para podermos avançar mais um pouco? Línguas para edificação pessoal, né? Está lá em 1 Coríntios 14, 4.
Linguagem sobrenatural, que o Espírito Santo ora através de nós e de acordo com o nosso desejo, podemos usar desta oração orando hora após hora, isso em decorrência do batismo no Espírito Santo. Outra, línguas para interpretação, 1 Coríntios 14, 5. Essa manifestação de línguas é normalmente apresentada numa assembleia seguida pela interpretação da mesma pessoa ou de outra. Línguas com profundos gemidos para intercessão, Romanos 8, 26. Esta variedade capacita o crente a permanecer na brecha da sua própria vida, sua família, sua igreja, sua cidade, sua nação, quem Deus determinar. Deus pode usá-lo para interceder por alguém ou por outras situações que é totalmente desconhecida, que você nem sabe, mas você é impulsionado a orar e você ora. E as línguas para o sinal dos incrédulos, é que eu acabei de falar aqui agora, né? Você ora na língua daquela pessoa e nem se dá conta, uma língua que você nunca estudou, que você nunca viu. Você é capaz de falar. Uma vez eu estava orando, eu falei assim, interessante, Senhor. Lá, né, na Torre de Babel, naquele tempo todo mundo falava uma só língua. E aí eles estavam construindo aquela torre para chegar ao céu. O Senhor foi e ali criou várias línguas, né? E eles não conseguiam se comunicar mais. Houve, né, aquela confusão das línguas e não foi mais. Aí eu fiquei pensando, isso minha, tá? A revelação que ele me deu. Depois o Senhor deu o dom de línguas, né? E quando o Senhor quer que nós falemos para outros povos, ainda que nós não estudemos, o Senhor nos capacita. Eita, Deus maravilhoso! Totalmente demais, né? Com certeza. Amados, já são 11 minutos. Vamos orar para depois nós entrarmos em Todos Falam em Línguas? Ah, Deus, mais uma vez, te louvamos, te agradecemos por este momento precioso. Esses 10 ou mais um pouquinho de minutos que nós paramos para estudar, para podermos sair da ignorância quanto a esse dom maravilhoso que o Senhor nos dá. Deus, muito obrigada, Pai. Continue falando conosco, nos esclarecendo, nos ajudando a avançar mais na fé, Deus. E nesse presente tão lindo, tão profundo, que é o Senhor mesmo se dando a nós. Muito obrigada, Pai. Toma cada vida que aqui está ouvindo, Deus, e derrama sobre ela esse dom, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Curta, toca lá o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos. Esse é o 16º vídeo dessa série, que eu tô indo bem devagar, né? E aí, você compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com quantos você puder, para que isso possa, né, ajudar as pessoas a esclarecerem tantas confusões, tantas polêmicas que já surgiram em torno disso. Em nome de Jesus. Fique com Deus, até o próximo vídeo.